Olá, estudantes da EJA, turma Alfa, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós teremos a nossa aula de matemática. Vocês peguem, por gentileza, a atividade que está na apostila com a data 11 de maio de 2021. Na atividade de hoje, nós iremos trabalhar novamente uma atividade com uma planta baixa. Aqui a gente pode observar a planta de uma casa. A planta baixa, a perspectiva de visão dela é como se a gente visse a casa ou a construção de cima para baixo, né? Como se a gente retirasse o telhado da casa e olhasse a casa de cima para baixo, né? Então, essa casa aqui é uma casa que tem 2 quartos, um banheiro, uma cozinha e uma sala, certo? E aqui nessa planta é possível a gente ver qual é o quarto de solteiro, qual o quarto de casal, pelos desenhos dos móveis. Os móveis também a gente vê numa perspectiva de cima para baixo, né? Aqui o quarto de casal, né? Aqui é o quarto de solteiro. O banheiro aqui é a área do banho, o vaso sanitário e a pia. A cozinha, a gente vê aqui a pia, geladeira, o fogão, uma bancada, certo? Na sala a gente vê aqui o sofá. E na planta baixa, gente, essas aberturas aqui, ó, são as janelas, tá? Janela, janela, janela. E aqui, ó, essas aberturas aqui são as portas, tá? Então, aqui, vamos para o nosso exercício. Na pergunta número 1 está assim: qual cômodo está entre a cozinha e um dos quartos? Vamos lá procurar a cozinha aqui, ó. Cozinha. Qual cômodo que está entre? Entre quer dizer no meio, né? Qual cômodo está entre a cozinha e um dos quartos? No meio da cozinha e um dos quartos, qual o cômodo que está entre? É o banheiro, né, gente? Vamos anotar aqui, ó. Banheiro. Vamos colocar assim. É o banheiro. É o banheiro, né? A pergunta número 2 está assim, ó. Qual cômodo está do lado esquerdo em relação ao banheiro? Vamos aqui, ó. Procurar o banheiro aqui para a gente se localizar. Esquerdo e direito. Quem escreve com a mão direita é fácil, né, gente? Quem escreve com a mão direita como eu, a outra é a esquerda. Quem escreve com a mão esquerda é essa daqui, tá? Qual cômodo está do lado esquerdo em relação ao banheiro? Se aqui eu tenho banheiro e aqui eu tenho o lado direito e aqui eu tenho o lado esquerdo, qual cômodo que está do lado esquerdo? Em relação ao banheiro? A cozinha, a sala, né? Aqui no caso da sala, a gente consideraria que está em frente, tá vendo? Na direção da frente. Relativa ao lado, é a cozinha mesmo. A cozinha está do lado esquerdo em relação ao banheiro. E esse quarto aqui está do lado direito em relação ao banheiro, tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Qual é o cômodo que está do lado esquerdo em relação ao banheiro? Vamos colocar. É a cozinha. Cozinha. É a cozinha. O número 3. A casa tem quantas portas, gente? Vamos lá, ó. Expliquei que essa abertura aqui, ó, é das portas. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente vai responder aqui, ó. 5 portas. Portas. Aí está perguntando aqui, ó. A casa tem quantas janelas? Vamos lá olhar as janelas, ó. 1, 2, 3, 4. 4 janelas. 4 janelas. Na pergunta número 5 está assim, ó.
a casa tem quantos metros quadrados? Vocês observaram aqui na planta baixa que tem a medida do metro quadrado de cada cômodo? Esse outro quarto, 7,60 metros quadrados. Esse banheiro, 2,65 metros quadrados. A sala, 10,85 metros quadrados. A cozinha, 6,90 metros quadrados. Observando visualmente, qual cômodo é maior? Isso mesmo, a sala. Inclusive, ó, tem mais metros quadrados na sala, né? E qual cômodo menor? O banheiro tem menos metros quadrados. Para que a gente usa, gente, metro quadrado? Quando a gente quer fazer uma instalação de um piso, a gente faz essa medida, não é mesmo? No cômodo. Ah, eu quero colocar uma cerâmica no quarto, nos 2 quartos. Eu quero comprar só para os 2 quartos. Então, eu vou somar essas duas metragens aqui para eu comprar a cerâmica, para que eu compre a argamassa, né? Então, essa questão do metro quadrado também, quando a gente tem as paredes de uma casa para fazer a pintura, a gente também faz esse cálculo, né? Quando a gente chega na loja para comprar tinta, eles falam assim: você quer pintar quantos metros quadrados? Então, se a gente sabe a metragem, a gente compra o material e não vai sobrar, não vai ter desperdício, certo? Então, aqui, para eu somar essas quantidades, eu vou pegar um papel aqui, ó, e vou anotar a metragem aqui, ó. Vou anotar do quarto, ó. 7,60, certo? Então, aqui, gente, essa metragem aqui, 7,60 significa o quê? 7 metros e 60 centímetros, porque aqui eu tenho metro, tá vendo? Metro quadrado, certo? Então, metro, quando eu escrevo essa medida, 7,60 e essa medida está em metros, 7 metros e 60 centímetros, tá bom? Aí, aqui eu vou anotar a medida do banheiro, ó, 2,65. Se eu vou calcular número com vírgula, gente, eu sempre coloco vírgula debaixo de vírgula, tá? Vou anotar a medida da cozinha, 6,90. Aqui vou anotar a medida desse quarto, 7,60. A medida da sala, 10,85. Isso, aí eu anotei as 5 medidas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Os quartos têm a mesma metragem, vocês repararam? 7,60. Então, gente, aqui, ó, vocês perceberam que quando eu fiz a minha conta, eu coloquei esse 1 aqui mais arredadinho. Por quê? Aqui é como se a gente colocasse as unidades, as dezenas, certo? Aí aqui tem a vírgula. Com relação aos números decimais, aqui eu tenho os décimos e os centésimos, tá, gente? Aqui, no caso, é medida. Então, o que eu vou fazer? Quando eu vou calcular números que têm vírgula, o que eu tenho que ter atenção? Eu tenho que organizar meus números para que a vírgula fique debaixo da vírgula. Aqui é o número, a parte inteira, né, vem antes da vírgula, aqui a parte inteira, no meu caso aqui da nossa conta é 1 metro, certo? E a parte decimal aqui seria os centímetros, então eu coloco bem organizado, certo? Aqui é a unidade, aqui é a dezena, o certo seria eu organizar do maior para o menor, tá, gente? Quando a gente vai fazer uma conta assim com vírgula, para ficar mais fácil, olha, vamos organizar assim? A gente vai colocar aqui, ó, 10,85, depois qual que é o maior? 7,60, depois 7,60, lembrando que são 2 quartos, não é mesmo? 6,90 e 2,65. Coloco mais aqui e vou adicionar. Aqui, 5 mais 5 vai dar 10, vou subir esse 1 aqui, ó. 1 mais 8, 9, 9 mais 6, 15, 15 mais 6, 21, 21 mais 9, 30, 30 mais 6, 36. Fica o 6, vai o 3 aqui, ó. E 7 mais 7, 14, com mais 3, 17, 17 mais 6, 23, 23 mais 2, 25. Aí fica aqui o 5, vai o 2. 2 mais 1, 3. Coloco a vírgula aqui, ó.
Então, essa casa tem 35,60 metros quadrados. Então, se eu for comprar a cerâmica para essa casa, ou um piso, né, para colocar no chão, eu vou ter que comprar 35,60 metros quadrados. Ah, professora, mas na loja eles falam que a gente tem que levar uma quantidade a mais, certo? Mas quando você fala que você deseja instalar piso nessa metragem, automaticamente o pessoal que vende vai calcular para você a perda do piso, certo? Podemos fazer a conta na calculadora? Podemos também. Lembra que aquele dia eu falei para vocês da conta e aquele dia não tinha vírgula? Hoje vai ter vírgula, tá? Então vamos lá, ó. Vou calcular lá 10,85 mais 7,60 mais 7,60 mais 6,90 mais 2,65 é igual. Viu que deu 35,6 ou 35,60, tá bom? Então, eu posso fazer o cálculo tanto na calculadora quanto na mão, tá vendo? Que deu o mesmo resultado? Então, beleza. Então, vamos anotar aqui no nosso exercício, ó. A casa tem 35,60 metros quadrados, tá bom? Então, terminamos a atividade de matemática, vamos para a atividade de história. Então, na atividade de geohistória de hoje, peguem, por favor, a atividade que está com a data 11 de maio de 2021. Lembra que na outra aula nós falamos sobre o Dia do Trabalhador? Hoje nós vamos dar continuidade àquele assunto. Nós vamos falar hoje sobre os direitos do trabalhador. Encontre alguns direitos do trabalhador no caça-palavras. Olha aqui, ó. Salário mínimo, vale transporte, carteira assinada, seguro-desemprego, férias e FGTS. Gente, tem algumas palavras aqui com hífen, de acordo com o novo acordo ortográfico, essas palavras permanecem com o hífen, tá? A palavra vale transporte, vou escrever ela aqui, vale transporte. Ela permanece com o hífen, ó, vale, V com A, vá, L com E, lé, vale, hífen, esse tracinho é o hífen, tá, gente? Transporte. Porque o tran, aqui, ó, eu preciso do N para dar esse som nasal. TRA é tra, mas esse N fica tran, trans. O que tá faltando aqui? Um S. Transpor. Aí tem um R, tá vendo? Raspa a garganta. T com E. Então, a palavra fica transporte. Vale transporte, essa palavra continua com hífen, tá? Algumas perderam hífen, outras ganharam, então essa palavra permanece com o hífen. A palavra seguro-desemprego também permanece com o hífen. Aqui, ó, seguro. S-E-C-Gu-Ro. Aqui, ó, S com E, C, G com U, Gu, R com O, Ro. Seguro, tem o tracinho. Desemprego. Desemprego. Vamos ler aqui essa palavra, ó. D com E, D. S com E, C. Aqui, zen, a gente usou o N para dar esse som nasal nessa sílaba. PRE, pré. G com O, go. Desemprego. Então, aqui, essas duas palavras permanecem com o hífen quando a gente for escrever. Vale transporte e seguro-desemprego, tá? Outra coisa aqui, ó, essa palavra aqui, ó, salário mínimo. Eu vou escrever ela aqui pra gente ler, tá? Salário. S com A, ri, ó.
salário, tem acento, tá? S com A, sa, L com A, lá, R, I, O, rio, salário, salário. Outra aqui, eu já escrevi vale transporte, carteira assinada. Vou escrever essa palavra aqui, ó, carteira, carteira, C com A, K, mais esse R aqui vai dar o som que vai raspar a garganta, vai ficar car. T com E, té, mais o I, tei. R com A, ra. Carteira, carteira, assinada. Assinada. A, S com I, esses dois S mais o I formam o som si, N com A, na, D com A, da. Assinada, carteira assinada. Aqui, seguro-desemprego, férias. Vamos lá, férias. Férias. F com E, fé. R com I, ri. A com esse S, as. Férias. 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 E aqui, gente, eu tenho uma sigla. Aqui, ó. Essas 4 letras são siglas. FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O F significa fundo, o G, garantia, o T, tempo e o S, serviço. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A sigla FGTS significa isso, tá bom? É um valor que o trabalhador recebe quando ele é dispensado sem justa causa, certo? Então, vamos lá no caça-palavras procurar as palavras que estão aqui, ó. Salário mínimo. Olha a palavra aqui, ó. Salário mínimo. Aí eu vou colorir e já volto, tá? Gente, aqui, ó. Pronto, colori. Salário mínimo. Agora vamos procurar vale transporte. Aqui, ó. Vale transporte. Eu vou colorir e já volto, tá? Pronto, colori aqui, ó. Vale transporte. Agora, vamos procurar onde está escrito carteira assinada. Carteira assinada. Aqui, ó. Carteira assinada. Vamos procurar. Vamos colorir e já volto. Pronto, colori. Carteira assinada. Carteira assinada. Agora, seguro-desemprego. Onde tá? Aqui, ó. Seguro-desemprego. Vou colorir e já volto. Pronto. Colori, ó. Seguro-desemprego. Agora, onde está escrito férias? Férias, só a gente procurar o F aqui, ó. Férias. Vou colorir e já volto. Pronto. Colori. Férias. Férias. Agora, vamos procurar aonde está escrito FGTS. Só a gente procurar o F. Vamos lá. FGTS. Vou colorir e já volto. Ótimo. Então, nós achamos aqui, ó, salário mínimo, vale transporte, carteira assinada, seguro-desemprego, férias, FGTS. Então, aqui, gente, tem no exercício algumas perguntas sobre os direitos do trabalhador. O que é salário mínimo, gente? Isso! Olha, gente, o salário mínimo, de acordo com a Constituição Federal, o trabalhador teria direito a um salário mínimo que fosse capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Olha só o tanto de coisa que o salário mínimo deveria abarcar, certo? O salário mínimo, então, gente, o que a gente pode escrever? Ele é constitucional,
Então, aqui a pergunta número 2. A pergunta número 2 a gente vai ter que responder no caderno. O salário mínimo, ele é constitucional. Coloca aqui, ó, o salário mínimo é constitucional. Constitucional. E deveria, né, gente? Porque não acontece isso. Deveria suprir as necessidades básicas do trabalhador. O salário mínimo, gente, ele deveria atender às necessidades vitais e básicas de uma família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social também, né? Pergunta número 3. Qual o valor do salário mínimo atual? Alguém sabe? Isso mesmo. Vamos colocar aqui, ó, R cifrão. O valor do salário mínimo hoje é R$ 1.100, tá? A gente escreve assim, ó, R$ 1.100, porque não tem centavos, tá? Aqui, ó. Número 4. Quando ocorre o reajuste do salário mínimo? Quando ocorre, gente, o reajuste do salário mínimo? Ele ocorre geralmente no mês de janeiro, tá, gente? Vamos colocar aqui. Ocorre no mês de janeiro. Esse ano de 2021 foi no mês de janeiro, certo? Aqui, ó. O salário mínimo é suficiente para atender as necessidades básicas de uma pessoa que mantém uma família? Não, né, gente? Pois deveria atender todas as necessidades básicas de acordo com a Constituição brasileira. Olha aqui o que está escrito aqui, ó. Em 1º de maio de 1940, foi instituído no Brasil o salário mínimo. Segundo a Constituição das Leis do Trabalho, CLT, este salário deve ser suficiente para as necessidades do trabalhador, quanto à alimentação, à habitação, ao transporte, à higiene, ao vestuário e à educação, ao lazer, à saúde e à previdência social. Então, gente, pelo que a gente vê aqui, o salário mínimo, de acordo com a lei, com a Constituição, com a lei maior brasileira, ele deveria abarcar todas essas necessidades, ele deveria suprir todas essas necessidades do trabalhador. E isso não acontece, né, gente? Ele não consegue ser suficiente para manter tudo isso, certo? Ele não é suficiente para manter todos esses direitos assegurados na Constituição, não é mesmo? Então, aqui, ó, nesse exercício a gente viu sobre alguns direitos dos trabalhadores, que é o salário mínimo. Ninguém pode ganhar, gente, menos que um salário mínimo de acordo com a Constituição. Acontece da pessoa ganhar? Acontece, mas de acordo com a lei não pode, tá? O vale transporte, que ele é um direito do trabalhador.
O Vale Transporte, no caso, ele só pode ser descontado 6% do valor integral dele no ordenado do trabalhador, não pode ser descontado mais do que isso, né? A carteira assinada é um direito do trabalhador. O seguro-desemprego, em caso de dispensa sem justa causa, também é um direito, certo? Assegurado ao trabalhador. As férias, né, anuais, o FGTS também, em caso, todo mês, o empregador ele tem que depositar 8% do salário do funcionário de FGTS, certo? Então, se o trabalhador ele ganha R$ 1.100, né, o salário mínimo, 8% seria R$ 88, certo? Então, esse FGTS, esses R$ 88, no caso, se a pessoa receber R$ 1.100, é depositado numa conta de FGTS, né, que é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Então, quando a pessoa é dispensada sem justa causa, ela recebe esse valor em dinheiro. Esses R$ 88 pode ser descontado do trabalhador? Não. O que pode ser descontado do trabalhador é o valor relativo à aposentadoria, que é a Previdência Social, certo? E o Vale Transporte, que é 6%. O empregador não pode descontar FGTS na folha do trabalhador, certo? Se o trabalhador ganha R$ 1.100, vai ser descontado 7,5% de previdência para aposentadoria. E no caso daria R$ 82,50. Então, gente, são esses descontos mais comuns na folha. O da previdência para aposentadoria e o Vale Transporte. O FGTS, que é 8%, não pode ser descontado na folha de pagamento, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.